Você pergunta e a página do Fará tenta esclarecer a sua dúvida. Recebemos aqui por mensagem enviada para a página do Fará a pergunta do senhor Jerônimo Firmino, produtor rural, que gostaria de saber quais foram, se é que existem, mudanças aprovadas com a reforma da Previdência na questão do campo da aposentadoria rural. Primeiramente, agradecer o seu Jerônimo por ter enviado essa dúvida, que nos dá a oportunidade de esclarecer a ele e a demais internautas que tenham interesse nessa questão, que os limites mínimos de idade foram mantidos. Para a área rural, 55 anos de idade no mínimo para mulheres e 60 anos de idade também no mínimo para homens, desde que comprovem 15 anos de atividade na área rural em regime de economia familiar, sem a contratação de empregados assalariados. Isso já existia antes e continua sendo mantido agora, mesmo depois da reforma da Previdência ser aprovada. O que mudou, seu Jerônimo, e também os demais internautas, é a forma de comprovação desta atividade. Até então, a legislação previa que uma declaração emitida pelo Sindicato dos Produtores ou dos trabalhadores rurais da região onde ficava situado a área rural era o elemento básico indispensável para a comprovação da atividade rural em regime de economia familiar. Depois da reforma da Previdência, se modificou esse conceito. É necessário, a partir da reforma, que o trabalhador rural, a trabalhadora rural faça a prova com os documentos emitidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, do INCRA, também com escritura, documentos de notas fiscais, até mesmo quando não é proprietário, mas locatário, arrendatário daquela área rural. Ele aluga, o trabalhador rural aluga aquele pedaço de chão, ou então tem aquele pedaço de terra emprestado, incomodado, que é um empréstimo gratuito. Toda forma há que se comprovar mediante a apresentação de um documento que comprove o vínculo daquela pessoa com a terra. Sim, e também os documentos que comprovem o relacionamento familiar da esposa, dos filhos, que trabalhem juntos em áreas rurais não superiores a 4 módulos fiscais, são pequenas propriedades, portanto, essa comprovação é feita mediante documentos que são apresentados diante da Previdência Social, mas de uma forma já individual, não com a declaração do Sindicato dos Produtores ou Trabalhadores Rurais, mas é uma declaração, um formulário de autodeclaração do próprio segurado, o trabalhador rural. Isso é feito mediante esse formulário ser preenchido, que está disponível inclusive no site meuinss.gov.br, no site e também no aplicativo Meu INSS. Pode ser conseguido esse formulário. Nesse caso, a própria pessoa se declara trabalhador rural, junta os documentos que comprovam essa situação e também relaciona os confrontantes daquela área, que vão ser ouvidos oportunamente nas agências da Previdência Social em entrevistas onde vão comprovar ou não, vão confirmar ou não aquela situação, aquela realidade do trabalhador que não tem contratação de mão de obra assalariada, mas com a sua própria família obtém um recurso, inclusive para sustento próprio da sua família, exclusivamente da terra onde vive e produz, tá certo? Dúvidas a esse respeito, você pode continuar encaminhando para cá. Você também pode encaminhar a sua pergunta aqui para a página do Fará. E quem sabe na próxima, não é a sua questão que estarei respondendo, não é certo? Até lá e um grande abraço!